Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, João capítulo 11. Hoje nós estamos no episódio mais incrível, mais espetacular do ministério do Senhor Jesus. E também o momento que aqui é o momento crucial da história do nosso Senhor Jesus. Nesse momento, João capítulo 11, nós vemos esse momento da ressurreição de Lázaro. E aqui então vai começar toda a perseguição que vai culminar na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos ler o capítulo todo, nós vamos ler a partir do verso 17 até o verso 44. Convido os irmãos a acompanhar a leitura da palavra do Senhor nesse momento. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará o que te pedires. Então, disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe farei que, se você cresce, você veria a glória do Senhor? Então retiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto no pano, e disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Pai, como tua palavra é fonte de vida, de fé e de esperança, como a tua palavra registra para nós os teus feitos poderosos, e como a tua palavra serve, ó Deus, para trazer direção ao nosso viver. Nesta hora, ó Deus, eu lhe rogo que o Senhor venha abrir a nossa compreensão, o nosso entendimento sobre o real propósito, ó Deus, de nossas vidas,
sobre a real necessidade que está sobre nós. Dá-nos compreensão. É isso que eu lhe peço, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A maior busca de todos nós é entender e discernir o tempo da vida. O que é esse tempo que a gente tem para viver? Quando nós somos jovens, nós ansiamos tanto envelhecer, não é verdade, irmãos? Quando somos pequenos, queremos logo completar os 18 anos. Depois já queremos nos formar, aí já queremos nos casar. E a gente sempre fica olhando e desejando algo que está além de nós. Nós vamos envelhecendo e nós vamos olhando e pensando, poderia voltar lá atrás. A gente gostaria de ter as forças dos 18 anos, ou a vontade que a gente tinha com os 15 anos. E a gente vai olhando para a longa estrada da vida, a gente sempre vai tentando discernir o que tem para se viver e como se viver esses dias que nós temos. O poeta Renato Teixeira, na sua linda composição com Almir Sater, ele fala para nós então que cada ser em si carrega o tom de ser capaz de discernir o que tem para viver. Passei uma noite terrível. Cheguei na casa da minha mãe, era às 17 horas. Eu achei que daria... Eu só passei para dar um beijo, para falar com ela. Estava levando um bolinho que ela gosta de comer. E passaria ali, sairia dali e iria para um compromisso às 19 e um compromisso às 20h30. Ali fiquei. Ali meu coração suspirou. Ali parecia que a minha mãe estava nos seus últimos momentos. Discernir o momento, discernir a vida, é um grande desafio para nós. Compreender o momento que se tem para se viver diante dos desafios que temos para viver. Eu queria te fazer essa pergunta nessa noite. Como que está o seu tempo? Como que você tem vivido? Se o Senhor tivesse chegado antes, talvez meu irmão não teria morrido. A queixa apresenta justamente essa distorção que temos da vida. A distorção de não saber o agora, o hoje, o momento. A queixa é justamente essa distorção de não compreender a essência do que se tem que viver agora, no momento. Quantos de nós vamos vivendo a vida e colocando então desculpas diante das situações, desculpas diante das questões, ou podemos ainda criar uma desculpa para até mesmo não ter fé. O diálogo aqui com uma das irmãs é isso. Se você tiver fé, você verá a glória de Deus, e ela não tem fé. E ela ainda vira e fala, Senhor, já está podre. Não vai ter mais jeito. Como que você está vivendo? Às vezes a gente quer um agir de Deus, a gente quer um mover de Deus sobre nós, mas nós não discernimos o que estamos vivendo. Porque nós estamos desconectados de Deus. Nós estamos desconectados. Nós vamos vivendo e caindo na rotina da vida, e vamos vivendo pela rotina da vida, e vamos nos desconectando de Deus, e vamos nos afastando de Deus, e vamos deixando de entender o que Deus realmente deseja de nós. Nós vamos colocando todo dia lixos emocionais para dentro de nós. Nós vamos alimentando todos os dias. Nós não vamos nos alimentando da palavra, da fé, de Cristo. Nós vamos nos alimentando de teorias, de teologias.
Quem é cristão hoje no Afeganistão não está perguntando se é calvinista, se é arminiano, se Cristo vai voltar na tribulação, depois da tribulação. Quem está lá num campo de concentração na Coreia do Norte, ele só está pensando em como ele vai sair de lá para viver, ou se até o final do dia ele vai morrer. Mas nós estamos num país de liberdade, nós estamos num país de coisas boas, num país de que somos tão abençoados por Deus, mas o nosso coração está como? Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, Senhor, o Senhor podia ter chegado antes. Jesus estava a 3 quilômetros dessa cidade. Jesus leva 4 dias para chegar nessa cidade. 3 quilômetros é você sair aqui do Pão de Açúcar na T63 e ir até o final do Pão de Açúcar, até o final da T63. 3 quilômetros. O que Jesus está ensinando neste momento? Jesus está nos ensinando algumas coisas que são muito preciosas. Que a vitória sobre a morte é algo poderoso no Evangelho de Cristo Jesus. E que a vitória sobre a morte é a realidade daqueles que confiam em Cristo Jesus. Amém? Vamos falar isso juntos? A vitória sobre a morte é a confiança daqueles que conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. Essa precisa ser a sua confiança. Minha irmã foi visitar minha mãe ontem à tarde e disse que ela já está evangelizando o médico e as enfermeiras. Amém? Porque é aquele que confia no Senhor Jesus, ele não teme mais nada. Amém? O que o apóstolo Paulo diz? O que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O sublime amor, o amor que se entregou por nós. Será a altura, será a profundidade, será a morte, será a guerra, será o porvir? Não, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus por nós. A vitória sobre a morte não é um conto de teologia, é uma verdade, é uma realidade para mim, para você, e isso precisa ser explicado para nós. E nós precisamos viver isso em nossas vidas. E nós precisamos compreender isso. Porque nós corremos um sério risco de não saber viver o nosso dia a dia da maneira como nós precisamos viver. E olha que interessante é isso. Marta, ela não sabe viver o seu dia, porque ela não sabe viver o seu luto. Marta não sabe viver o seu luto. Marta não sabe discernir a circunstância que está atravessando. Marta não entende o que está ocorrendo, porque ela está alienada de si própria. Ela está alienada do momento que está vivendo. Ela perdeu um ente querido, mas não está vivendo o seu luto. Mas Maria está vivendo o seu luto. Como você está vivendo sua vida, irmão? Eclesiastes capítulo 3 nos diz uma lição que nós precisamos aprender, a discernir o tempo que se tem para viver. Há tempo de abraçar, há tempo de afastar, há tempo de guerra, há tempo de falar, há tempo de se calar, há tempo de chorar, há tempo de se alegrar. Nós precisamos aprender a discernir o momento sobre a vida pelo qual nós estamos vivendo. Marta não tem discernimento. Marta, ela está vivendo os seus dias cheio de atarefada, cheio de preocupações. Ela não se permite nem mesmo a viver. Ela não se permite nem mesmo a viver a sua própria dor. E como isso é ruim? E como isso é ruim? Porque se você não sabe viver a sua dor, você não vai saber viver a dor do próximo. Se você não sabe viver a sua dor, você não sabe se resolver diante de Cristo, diante de Deus. Se você não sabe compreender o que está se passando no seu mundo interior, você não vai saber o que está acontecendo ao seu redor.
Você vai se alienando cada vez mais, cada vez mais. E isso vai minar a sua fé, isso vai minar a sua confiança, isso vai minar a sua compreensão de Cristo, a sua compreensão de Deus. Tanto é que Marta fala, não vira pedra não. Ela desconsiderou a possibilidade do milagre. Ela desconsiderou porque ela não está vivendo, ela não está sabendo lidar com o seu próprio emocional, com a sua própria vida. O que Maria faz? Maria vive o seu luto. Maria está na sua casa, aguardando o que tem para se viver. Você sabe aguardar? Você sabe esperar no Senhor? Irmãs, sabe esperar no Senhor? Os irmãos que roem unha, sabe esperar no Senhor? Se você não sabe lidar com as suas emoções, você está se autodestruindo. Se você não consegue partilhar a sua dor, aonde as pessoas estão? Estão do lado de Marta ou estão do lado de Maria? Estão do lado de Maria, porque Maria está ali no seu momento de luto, no seu momento de dor, no seu momento em que diante da morte, o que não tem nada para se fazer, elas aguardam o momento em que acontecerá algo do Senhor. A pergunta dela é a mesma pergunta da sua irmã. Vocês perceberam? É a mesma fala da sua irmã, só que a diferença é a postura. A postura de Marta é uma inquirição, a postura de Maria é prostrada diante do Mestre, reconhecendo que o Mestre tem a solução e o Mestre pode agir. Agora, que coisa maravilhosa esse texto que nos mostra que diante de Jesus e diante do luto de Maria, prestem muito bem atenção nisso, queridos irmãos, não percam esse momento da mensagem, porque esse momento é muito significativo para as nossas vidas. No momento em que Jesus olha para Maria e vê Maria passando pelo luto, passando pela sua dor, enxergando a sua miserabilidade, enxergando a sua dificuldade, enxergando a sua falta de capacidade de entender o que está acontecendo no momento presente da sua vida, enxergando que não tem soluções, e ela ali se prostra diante do Mestre, e o Mestre olha, ela vê aquela alma conturbada, aquela alma em luto, aquela alma em dor, aquela alma em angústia. O Mestre chora. Quem nasceu na igreja cantou, né? Aquela música antiga aqui. Tropeça aqui, oi, cai a colar, mais depressa levanta e começa a cantar. Quanto mal emocional essa música deve ter feito em muita gente assim. Por isso que tem muito crente que não sabe. Não chora não, chega no velório e fala assim, não chora não, Jesus levou. Não, irmão, fala nada não, faz como Jesus. Se você não consegue chorar com a dor do outro, talvez a sua dor é muito maior que a do outro. É muito recente esse estudo sobre empatia, e Jesus é o mestre da empatia. E o mestre da empatia é quando você se coloca na dor do outro. Jesus se colocou na dor de Maria, não no triunfalismo. Jesus se coloca diante da falta de fé da própria Maria. Mestre, meu irmão morreu. Eu sei que se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Um coração que se coloca diante do Mestre, na sua mais profunda dor, vai conhecer uma face do Mestre que nenhuma outra pessoa poderá conhecer. Vocês se lembram de Ana? Ela chega e se derrama diante do Senhor. Nós vivemos uma sociedade que não sabe lidar com as dores. Nós vivemos uma sociedade que só glamoriza o sucesso. Nós vivemos uma sociedade que só quer glamorizar o riso e é uma pseudo-felicidade. Mas nós nos esquecemos, estamos nos esquecendo, que a vida é um turbilhão de insatisfações. A vida não é um rio que você vai passando e simplesmente você não vai ter nenhum tipo de corredeira, nenhum tipo de... Não, existem muitas corredeiras que a sua nau vai passar. Existem
muitas corredeiras terríveis que a nau da sua vida vai atravessar. Existem muitos e muitos desfiladeiros que a sua nau vai ter que aprender a lidar com essas circunstâncias, que o navio da sua vida, o barco da sua vida, você vai ter que aprender a lidar com essas situações. Às vezes você vai ter que parar o nau da sua vida num estaleiro para se fazer uma limpeza, para fazer uma reconstrução, para trocar algumas peças, para resolver, para que você possa voltar com a sua nau, com o seu navio, para viver neste rio que nós temos para viver, que se chama vida. E diante da vida, nós vamos atravessar por tantos e tantos mares, por tantas e tantas circunstâncias, épocas de seca, épocas de chuva, épocas de tempestades, épocas as mais difíceis possíveis, mas nós vamos atravessar, e a pergunta é: como nós vamos atravessar? E como nós estamos tendo entendimento diante disso? Oh, querido irmão, depois de toda a tempestade, haverá um mar calmo. Amém, irmãos? Quantos creem? Levanta sua mão. Haverá um mar calmo. O Senhor vai providenciar isso para nós. Mas o texto não para aí. O texto então chega no encontro das duas irmãs com Jesus. E nós vamos ter o último encontro das irmãs com o irmão e Jesus. Coisa que seria impossível, não é verdade? E Jesus olha e fala, verso 40. Não lhe falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Projeta esse versículo para que todos possam ler. Não lhe falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Você tem crido? Você está crendo? Você realmente crê que mesmo diante do nosso maior inimigo, que é a morte, nosso maior inimigo não é o comunismo, não, irmãos. O comunismo caiu e sempre cairá. Nosso comunismo são crises financeiras. A gente viveu o governo Collor e sobrevivemos para a glória do Senhor Jesus. O confisco. A gente viveu o governo Sarney, que era 1.000 de inflação ao dia. Você não lembra disso, né? Mas seus pais se lembram. Eu me lembro disso. Você recebia e você tinha que ir correndo no supermercado. Lembram, irmãos? E você fazia uma compra com o máximo que você podia encher o carrinho. Meu sogro e minha sogra nunca saíram do governo Sarney. Toda vez que eles vão no mercado, eles continuam enchendo os carrinhos. E muitas pessoas estão assim até hoje, porque a gente não consegue viver. Vamos falar juntos, irmãos? Jesus... Fala com fé agora, igreja. E aí, você tem crido? Você tem crido? Diante das tuas lutas, diante dos teus dilemas, você crê que verá a glória de Deus? Amém, irmãos? Você verá a glória de Deus. Como eu tenho orado isso todos os dias na minha vida, irmãos. Como eu orei isso de sexta para sábado. Tem coisas que eu não posso contar nesse púlpito. Mas teve uma hora, 3 horas da manhã. Já perceberam que 3 horas da manhã é um horário misterioso, irmãos? Você acorda 3 horas da manhã, né? É um horário misterioso. 3 horas da manhã. A médica plantonista sentou no leito da minha mãe, puxou uma cadeira e sentou lá. E eu estava ali ministrando na vida daquela médica. E a minha mãe ali, eu não sabendo se ela sairia. E naquela hora,
sendo um instrumento de Deus, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que o que me aguarda para viver nessa vida é ver a glória de Deus. Amém, irmãos? Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Viva todos os seus dias crendo para ver a glória de Deus. Viva todos os seus dias crendo para ver a glória de Deus. Viva todos os seus dias para ver a glória de Deus. Marta e Maria viram, e aquelas pessoas viram que Jesus ressuscitou Lázaro, e Lázaro sai dali, andando. Lázaro que foi levado para aquela tumba, sai dali caminhando. Lázaro sai dali, falando com as suas irmãs, falando com aquele povo. Lázaro sai dali, manifestando a glória de Deus. Nesta noite eu gostaria que você entendesse quão profunda é essa história, e quantas lições nós poderíamos tirar, mas eu decidi deixar apenas 4 lições para nós. A primeira delas, Jesus é Senhor do tempo. Fala comigo, Jesus é o Senhor do tempo. Fala com fé, Jesus é o Senhor do tempo. Corey, A.W. Tozer diz assim: Deus nunca chega tarde. Ele sempre cumpre suas promessas no tempo certo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus nunca chega tarde. Ele sempre cumpre suas promessas no tempo certo. A segunda lição: tenha fé em Deus no meio da desesperança, no meio das dificuldades, no meio das tribulações. Não deixe a sua fé morrer, não deixe a sua fé enfraquecer. Corrie ten Boom, aquela que abrigava no refúgio secreto, aquela que abrigava os judeus em sua casa, ela diz: a fé vê o impossível, acredita no incrível e recebe o impossível. Glória a Deus, irmãos. Vamos falar juntos. A fé vê o invisível, acredita no incrível e recebe o impossível. E Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. Terceira lição: no seu sofrimento, lembre-se, Jesus sofreu por você. Jesus derramou lágrimas. Jesus não se agrada de ver a nossa dor. Deus não é sádico. Amém? Deus não é sádico. Deus não está te levando para uma prova. No nosso sofrimento, Jesus sofre conosco. Jesus chorou. Glória a Deus. Sabe o teu desespero? Ele sentiu. Ele teve compaixão de Maria. É como se o coração de Maria fosse transplantado para o coração de Jesus. Esse é o amor de Deus. Deus não é sádico. Deus não quer que você viva e ter prazer de te ver sofrendo. Nas tuas dores, Ele está sofrendo contigo. No teu sofrimento, Ele te entende. Ele sabe. Ele compreende. Ele sente. O sofrimento de Deus por nós não é um sofrimento distante, mas um sofrimento que compartilha as nossas dores mais profundas. Glória a Deus. É a graça do Senhor, é a maravilha do amor dEle, um amor que é incomparável. Quem é pai sabe disso.
Sabe aquele momento que você vê o seu filho sofrendo e você fala assim: podia ser em mim. Sabe aquela oração? Tira da minha filha e coloca em mim. Hoje faleceu uma querida amiga, nova, 48 anos. Nossa adolescência de acampamentos, a gente ia para a casa deles, eram 4 filhos, fazia aquela cantoria gostosa. O tio e a tia, que a gente sempre chama os pais dos nossos amigos, né, de tio e tia, não deixava a gente sair de lá antes das 3 da manhã. Ela falou: agora que está ficando bom. Quando elas mudaram para um apartamento pequenininho, não deixava de ter aqueles encontros. Deus a levou. Hoje ela está na glória do Senhor. Um câncer. A sua mãe falou: tira dela e coloca em mim. É assim o nosso Deus. Por isso que Cristo morreu na cruz e levou sobre si todas as nossas dores. Deus disse: tira de mim, tira deles e coloca em mim. E Jesus disse: tira deles, tira o pecado deles, tira a angústia deles, tira a tristeza deles e coloca em mim. Foi tão profundo isso, que lá na cruz do Calvário ele clama: Deus meu, por que me abandonaste? Porque foi tão profunda a dor, foi tão profundo o sofrimento, para que eu e você entendêssemos isso. O teu sofrimento, Ele conhece. Ele chorou por mim. Ele chora por mim. Ele chorou por você. Ele conhece. E a última lição, queridos irmãos: nunca se esqueça. Viver por fé, mesmo em meio à morte, é a certeza de que veremos a glória de Deus sobre as nossas vidas. Um dia Ele vai ressuscitar a todos, glória a Deus. Um dia estaremos com Ele. Toda lágrima, todo choro, todo pranto, toda dor será eliminado. John Piper diz: a glória de Deus não é simplesmente um resultado de suas obras, mas é revelada na maneira como Ele age em nossas vidas. Amém, irmãos? Que nessa noite, então, nós temos esse desafio de compreender e discernir sobre o tempo que nos cabe viver. Que você aprende a aceitar as dores, os momentos, aprenda a mergulhar na tua dor, no teu sofrimento. Muitas das vezes eles ocorrem simplesmente para a demonstração da glória de Deus sobre a sua vida. Somos desafiados então a confiar em Deus no meio da nossa dor, a entender que diante da perda e do sofrimento, nos cabe continuar confiando em Deus. Nos cabe reconhecer que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando nós não podemos compreender. Para de querer ser o relógio de Deus e aceite o relógio de Deus sobre a sua vida. É tempo de nós aprendermos a ter fé no impossível, sabendo que o nosso Jesus é a ressurreição e a vida. E acima de tudo, é viver essa grande aventura que se chama vida, aguardando para ver a manifestação da glória de Deus sobre nós. Que o Senhor Jesus te guie, te acompanhe e que você
descanse à sombra do Todo-Poderoso. Feche os teus olhos, coloque a tua vida nas mãos do Senhor Jesus. Sim, Pai, nós temos tanto de sabores nesta vida, Senhor. Sim, Pai, ficamos tantas vezes perdidos diante do que temos vivido, mas nós te agradecemos, porque a tua graça nos acompanha todos os dias. O Senhor nos guia, o Senhor, ó Pai, está conosco. O Senhor sente a nossa dor e o Senhor carrega em si as nossas dores. Por isso, Senhor, nesta noite, acrescenta fé, acrescenta coragem, e que possamos ser verdadeiros discípulos, ó Pai, que confiam plenamente em Ti, Senhor, e que nada, ó Pai, nada esmoreça a nossa fé. E se hoje, ó Deus, alguém precisa de uma porção dobrada de fé, Senhor, derrama sobre esta vida. Se hoje, ó Deus, alguém está confuso diante dos tempos que está atravessando, que o Senhor derrame, ó Deus, a graça hoje, ó Pai, que cura, que tira a ansiedade, que tira os medos e faz, ó Deus, com que possamos viver os nossos dias na Tua santa presença. E que hoje, ó Deus, o Senhor nos dê uma porção dobrada de fé para continuarmos a nossa vida até vermos e desfrutarmos da Tua glória no nosso viver. Toma, ó Deus, nossas vidas e guia-nos pelo caminho reto do Senhor Jesus. Amém. Amém.